Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Discípulos Podcast. Dessa vez, iremos inaugurar mais um quadro. Dessa vez, vai ser o Papo com o Pastor, onde nós vamos trazer sempre aqui um pastor para nós abordarmos um tema da atualidade ou um tema teológico, onde a gente vai tratar sobre assuntos importantes na vida da igreja, da família e da sociedade. E nesse Papo com o Pastor, no nosso primeiro tema, nós vamos tratar sobre paternidade bíblica. E para esse tema tão importante e tão atual, nós vamos trazer aqui, para conversarmos sobre isso, um convidado muito especial. E eu queria já apresentar para vocês, pastor Anderson Santos. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigado porque a gente sente honrado, o Discípulo Podcast e a minha pessoa, de você estar aqui para poder a gente tratar sobre esse tema tão importante. Acredito que seremos muito abençoados. Todo mundo que vai estar aqui acompanhando, vocês que estão aí, o pessoal que está aqui, vai ser muito abençoado com tudo que Deus vai fazer aqui nessa noite. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com você, né? Falando de um tema muito importante para as famílias, para a igreja e para a sociedade também, principalmente, paternidade. Verdade, verdade. E somos gratos por isso. E para quem não conhece o senhor, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o pastor Anderson Santos, né? Pastor Anderson Santos é pai, é esposo. Sim. Fique à vontade, se apresente para Vamos as lá. pessoas aqui conhecerem o senhor melhor. Pastor Anderson Santos, primeiro, é um servo do Senhor, casado, muito bem casado, com a Larissa, há 22 anos. Esse ano a gente faz 23 anos de casado. Você Nós não erra temos não, que ela dois está filhos. acompanhando. É verdade. Está bem aqui no... Nós temos 2 filhos já, o Azaf com 20 anos, a Lara com 15. E estamos servindo ao Senhor aqui na DEVEC, aqui em Natal, na cidade do Rio Grande do Norte. Uma belíssima igreja, é um privilégio para a gente estar aqui. Sou filho do meio, do Oséias e da Lilian, né? É um dos 11 filhos do pastor José Santos, da Maria Leal, que foi pastor durante muitos anos na Assembleia de Deus, então, da Penha. Então, meu pai é o filho homem mais velho, e eu sou o filho do meio. Tenho um irmão mais velho, Felipe, o mais novo, Tiago, e eu sou do meio. Maravilha. Eu me incluo nisso aí, que eu acabo não sendo nem o mais velho nem o mais novo. Eu sou o terceiro de 4, né? Então, eu sei bem, né, o que o senhor está falando, porque você nem é o primogênito e nem é o mais novo para ser paparicado. Uhum. Você é o que fica ali. Eu sou dali, do meio. Isso. Intermediando a situação. Maravilha. Que bom. É um prazer, mais uma vez, e saber um pouco de quem é o pastor Anderson Santos. Né? Eu tenho o privilégio de ser pastoreado por você, né? Há alguns anos, alguns bons anos. Isso tem sido gratificante para mim, para minha família, eu tenho aprendido bastante. E eu queria que todo mundo que está acompanhando aqui aprendesse um pouco daquilo que a gente tem aprendido fora aqui das câmeras, ali no dia a dia, na igreja, na comunidade, naquilo que a gente tem vivenciado todos os dias. Então vamos aprender um pouco sobre isso, paternidade bíblica. Se nós falamos sobre paternidade, a gente precisa entender qual é os princípios que a Bíblia nos traz a respeito de paternidade. E quando a gente fala de paternidade, a gente olha para nós mesmos, como nós fomos criados. Eu que também sou pai de 2, a gente olha para nós como pai, mas a gente também não pode esquecer de olhar para a sociedade como um todo, para a gente entender como os pais estão se comportando, para a gente entender em que lugar os pais estão exercendo ou não o seu papel dentro da igreja, dentro da família e dentro da sociedade. Porque o que é que eu tenho visto, pastor? Eu tenho visto alguns pais se posicionando de maneira equivocada, outros se posicionando de maneira correta, e no final das contas, se nós olharmos para o panorama atual, a gente percebe que a falta ou a ausência desse pai presente dentro de casa tem causado algumas reviravoltas dentro da família Sim. e, consequentemente, na sociedade. Então, eu queria entender aqui, junto com o senhor, como é que o senhor enxerga esse panorama atual? Como é que está, na sua visão, hoje em dia, a questão da paternidade? Como é que o senhor tem enxergado isso? Essa é uma área deficiente hoje no meio da sociedade, né? Eu até anotei algumas coisas que eu queria até compartilhar aqui, eu acho muito importante,
porque nós vemos hoje uma sociedade carente de homens e mulheres que sabem a importância e a definição muito bem do seu papel. O Sim. homem como homem e a mulher como mulher. O que a gente vê é que uma das grandes decepções da sociedade é a noção de que os homens, eles são frágeis. Homens são frágeis. Existem algumas exceções, e raras exceções, mas você vai ver que nós não sofremos por causa de uma mãe ou de uma esposa, mas nós sofremos muitas vezes pela ausência do pai, da figura do pai, da Sim. figura paterna. Porque é deles que geralmente nós tiramos a força, nós tiramos ou a fraqueza, ou o prazer, ou a dor. É deles que nós tiramos os exemplos. E quando a gente para analisar, nós vamos ver que alguém roubou da gente aquele nosso herói, né? O antigo herói, Verdade. onde o menino e a menina, eles tinham o pai como um herói, né? Quando você perguntava para um garoto, a resposta dele era: eu quero ser igual ao meu pai. É verdade. Se o pai fosse carpinteiro e você perguntasse ao menino: o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser carpinteiro igual ao meu pai. Se o pai dele fosse um mais simples funcionário: eu quero ser igual ao meu pai. É verdade. Então foi roubado um pouco essa figura do pai, né, da paternidade, pela indústria de entretenimento, pela televisão e pelas redes sociais, onde foi sendo menosprezada e ridicularizada a figura masculina, principalmente a figura do pai. É verdade, pastor. E a gente, quando enxerga isso que o senhor acabou de falar, a gente vê que a indústria do entretenimento fez com que personagens fictícios entrassem no lugar dos pais. A exemplo de Capitão América, Hulk, Thor, entre outros. Né? Que a gente gostava porque a gente se identificava. Porque era uma figura forte, era uma figura poderosa, era uma figura que vencia o mal, era uma figura que protegia a família. E, de certa forma, fazia um paralelo ali com o pai. Só que o pai é uma figura real. Exatamente. Uma figura presente, que tinha aquela sinergia ali, aquele contato. Né? Então, foi se perdendo um pouco e foi passando o tempo e ficando cada vez pior. Porque a gente sabe que a psicologia vai dizer que todo ser humano aprende por modelo de imitação. Exato. Por isso a afirmação que o senhor falou e é correta. Que quando nós, quando criança, olhávamos para o nosso pai, a gente falava assim, ó, esse é meu referencial. É isso que eu quero ser. Independente se o pai fosse gari, pedreiro, carpinteiro, jogador de futebol, independente do que ele fosse. Aquilo era o principal referencial. Era o orgulho que ele tinha do pai, era o né? orgulho, exatamente. Quando chegava para buscar na escola, ia logo correndo pro braço, para poder pegar. Pô, meu pai veio me buscar, né? Meu pai tá comigo. Então, tudo, vou chamar o meu pai. Qualquer confusão que tinha, vou chamar o meu pai, porque meu pai resolve. Meu pai é o meu herói. Né? E acabou que a humanidade fez com que isso fosse se perdendo. Né? Até os heróis, eu enxergo assim, não estava tão ruim. Mas as ideologias surgiram e fez com que esses heróis fossem emasculados. Porque a gente está vendo por aí heróis que eram heróis que não são tão heróis mais. Sim. E a ausência também da figura, da importância da figura paterna dentro de casa, né? Quando o homem ele começa a se omitir da responsabilidade dele. Quando ele começa a se esquivar e se esconder das suas responsabilidades e obrigações como homem da casa, seja casado ou não, o lugar onde ele assume, ele é uma influência. E a gente vê hoje milhares de jovens amargos e abandonados, feridos, que estão se tornando homens e mulheres sem terem tido mentores, pais saudáveis. Sim. Existe um vazio nessa geração e essa geração tem gerado uma enxurrada de conflitos, promiscuidade, perversão, abuso emocional. E aí como é que você vai esperar que alguém possa tocar a minha ferida e a minha necessidade como homem de verdade quando as minhas próprias feridas não foram curadas? Porque antes existe uma geração de pais que também foram feridos, que também foram rejeitados, que também foram abandonados, que também foram abusados. Verdade. E é um tema difícil e pesado de se falar, mas é a realidade.
Sim, verdade. Então, assim, todos esses traumas ou esses acontecimentos que aconteceu com os nossos pais reverberaram na nossa vida. Isso. E, consequentemente, na vida dos nossos filhos. Se nós não atentarmos e entendermos que aquele tipo de comportamento repetitivo, ou aquilo que a gente está repetindo, veio de um trauma anterior, né? Porque muitas das vezes nós aprendemos assim e nós vamos replicar. Sim. Nós vamos replicar, né? Então, muitas vezes isso acontece. Aí Então, eu, aí eu queria saber, pastor, que quando isso acontece, qual é o ponto de inflexão, qual é o ponto principal de se perceber isso, né, que está acontecendo? Eu tô repetindo alguns comportamentos que meu pai fazia e não era um comportamento muito bom. Por exemplo, a ausência, né? Meu pai era muito ausente, eu estou me sentindo muito ausente. Eu não estou acompanhando meu filho no futebol, não estou acompanhando minha filha no balé, eu não estou tendo tempo para eles, eu estou repetindo o comportamento do meu pai, e isso não está sendo legal. Então, qual é a percepção, ou qual é o momento que a gente consegue, ou qual conselho que você poderia dar para poder sim. perceber esse time? A gente só consegue perceber, Bruno, que a gente está repetindo quando a gente já tem essa questão resolvida anteriormente. Perfeito, pastor. Porque enquanto você não consegue enxergar essa situação que passou e resolver essa situação, você repete ela sem você perceber. Você acaba repetindo da mesma forma ou de formas diferentes, mas sem perceber que você está repetindo. Porque afinal de contas você não sabe. Você não tratou Você não aquilo, tratou. você não resolveu aquele problema. Então você vai repetir ele consciente ou inconscientemente. Então eu preciso entender que existiram pais anteriormente que mataram essa geração de pais atual, como o pai ausente, que não vivia em casa, ou então ausente pelo coração do filho, o filho que não se sentiu protegido, que sentia insegurança, que não tinha proximidade com pais, o pai separado, lares divorciados que passaram pelo divórcio, Sim. pais abusadores fisicamente ou emocionalmente. Ele não abusou da criança sexualmente, mas emocionalmente foi um pai, uma figura opressora dentro de casa. Mais autoritário do que usado de autoridade, né? Exato. Por quê? Porque ele também sofreu isso. Foi uma geração de pais anteriores que mataram essa geração de pais atual. Pais que deram tudo para os filhos, mas não deram o mais importante, que era o coração, o afeto, o amor, o carinho, o cuidado, o abraço. Muitas vezes o que o filho quer é um abraço. Verdade, é verdade. Não quer um telefone novo. É Ele não quer verdade. um carrinho novo. Ele quer um abraço. É verdade. E então, para sair desse lugar, é preciso se autoconhecer, Sim. né? Então, para sair desse lugar, é importante você perceber. Então, pais que estão aqui acompanhando esse episódio, você precisa entender, prestar atenção no seu comportamento. De que maneira eu estou me comportando? Será que eu estou trabalhando demais, provendo demais, que é um papel seu, um dever seu? No pilar da masculinidade, prover faz parte, mas proteger também faz parte. E promover também faz parte. A gente precisa entender, você precisa refletir. Em que situação você se encontra? Seu filho tem treino, um horário. Será que você tem se programado para poder ficar livre, para poder acompanhá-lo? Ou ele está indo de Uber sozinho, ou ele está indo simplesmente com a mãe o tempo todo? Ele está com alguém importante, ele está com a mãe. Mas você, como pai, o que é que você tem feito? Precisamos pensar sobre isso. Exato. É importante. Então, precisa se autoconhecer para poder começar a mudar. E tratar, né? E tratar. Se você reconhecer isso dentro de você e você não resolver o que ficou para trás, você só deu um passo. Falta a continuidade. Você precisa tratar isso. Você precisa resolver essas questões emocionais. Então, a questão da afetividade, ou tempo de qualidade, ou a proximidade com os filhos, é um fator, então, primordial. Primordial. Braços vazios não oferecem um abraço acolhedor. Eu vou anotar isso. Deixa eu repetir. Braços vazios. Braços vazios não oferecem um abraço acolhedor. Braços vazios só refletem a carência de um filho que assumiu o risco de se abrir só para ser rejeitado e descartado. Caramba, como é profundo isso, pastor? Como é profundo. Como é profundo.
E aí fica uma marca naquele coração daquela criança, né? Que marca a rejeição. E ele cresce com aquilo. Ele cresce com aquilo e ele carrega aquilo. E de alguma forma, se ele não tratar isso, ele vai reproduzir isso de uma outra maneira com os seus filhos, com a próxima geração. E o importante, isso é tão interessante, pastor, que a gente percebe que a figura paterna, ela é a primeira definição de masculinidade de uma criança. Sim, Porque a criança, exato. a criança ela está em construção, né? A criança ela está em construção na sua personalidade, no seu caráter, e ela vai enxergar no pai um exemplo de masculinidade, comportamentos, fala, né? Então, tudo isso vai criar uma carga dentro dele positiva ou negativa, Sim, a depender de sim, como o pai vai se comportar. sim. É. Eu anotei aqui algo muito interessante, porque o pai é a imagem do destino do jovem. Quando um filho ele olha para um pai, ele sabe, ele tem a certeza, a convicção de até onde ele pode chegar. E quando o pai olha para o filho, qual é o desejo do pai? Eu quero que o meu filho chegue mais longe do que eu cheguei. É verdade, sempre assim. Mas quando um filho olha para o pai, ele tá vendo ali o destino dele. Caramba, meu pai chegou, eu posso chegar. Meu pai se tornou isso, eu posso me tornar isso. Então, quando o filho olha para o pai, ele está vendo o futuro dele. É isso que você falou. O pai é a primeira definição de masculinidade. Mas também a sua ausência, a ausência do pai, vai fazer ele buscar desesperadamente alguém que vai preencher esse vazio que ele está sentindo. E esse é um ponto importante, pastor. Isso aí é importantíssimo, porque se o pai não preenche, alguém vai preencher. Uhum. E esse alguém pode ser alguém que não transfira para ele princípios e valores que aquela família acredita. Que é o que a gente está vendo acontecer na sociedade. O que está Perfeito. acontecendo? A comunidade gay abraça esse menino. Verdade. A comunidade woke abraça ele. As gangues fazem isso. As Isso. comunidades, os traficantes, a indústria pornográfica faz isso, abraça essa criança. As universidades, as escolas vão abraçar ele. E aí vão ensinar, vão induzir, vão influenciar o seu filho, a sua filha, para algo totalmente deturpado da palavra de Deus. E isso é tão sério porque as mães e os pais, né, e eu coloco as mães juntos, elas acham que o muito dar é educar. É, Dar eletrônicos, dar presentes e acham que estão preenchendo um espaço que só eles podem exato. preencher, né? Então, isso faz com que essas crianças sejam acompanhadas, educadas, influenciadas pela comunidade LGBT, pelas gangues. Em particular, pastor, isso é tão sério de que eu cresci em uma comunidade em Recife, né, de onde eu sou, e se meus pais não fossem presentes a ponto de me orientar de maneira assertiva, de verdade, hoje eu não estaria aqui conversando com o senhor. Sim, sim. Mas Porque eu porque cresci na os pais, comunidade. seus pais foram presentes. Exato. Sim, Porque eu cresci numa comunidade em que meus amigos ou foram presos ou foram assassinados jovens. uhum. Hoje eu não consigo mais contato com eles porque eles não existem mais. Porque Nossa. os pais, eles não fizeram o que os meus pais pagaram um preço para fazer. É, eu lembro também da minha adolescência, quantas e quantas vezes eu ouvi meu pai falando, ou minha mãe, um dos dois falava, eu não quero você andando com esse menino, eu não quero você andando com essa pessoa, Sim, porque ele é uma má influência. Então, eram pais que estavam presentes na vida dos filhos. De uma forma ou de outra, eles estavam observando, né? Naquela época não tinha ah, tanta facilidade para telefone celular, eu sou de uma época um pouquinho. nós somos Já se analógicos, pastor. passaram Nós somos alguns anos, analógicos. então você não Não tem como tinha escapar a disso, não. influência forte do celular, então as brincadeiras eram mais nas ruas e tudo mais. Então, eles cuidavam dos relacionamentos. Eu lembro muitas vezes que eu falava que eu ia na rua brincar com os meus amigos. E meu pai falava: seus amigos estão na igreja, seus amigos estão na casa do Senhor. Você precisa ter amizade na igreja. Então, de uma forma assim, eles cuidavam de quem estavam à nossa volta, né? E se o pai hoje
só vive enfiado no trabalho, só vive mergulhado de cabeça no trabalho, só vive ou com a cara no telefone o tempo todo e não para ver com quem o filho está falando, com quem ele está andando, quem são os amigos, quem são aqueles que estão em volta do filho dele, mas durante o dia, durante a semana, ele vai perder o filho dele. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque alguém vai preencher. Alguém vai preencher esse Não lugar. não tem como, vai preencher. E se for, esses exemplos que a gente acabou de citar, vai tender o mal. Por isso que o texto bíblico diz o seguinte: ensina o teu filho no caminho. Exato. Não é o caminho, é no. É no Então caminho, eu é pego junto. na mãozinha dele e vou com ele. É Porque junto. quando ele crescer, não se desviará dele. Agora, Uhum. se eu ensino só o caminho, pode ser que na trajetória algum lobo mau pegue ele. É. Afinal de contas, ele está aprendendo a trajetória. Você já fez aquele caminho, então você precisa ir guiá-lo. Não apenas direcionar, mas guiá-lo no caminho, para poder ele não ser influenciado negativamente por essas ideologias ou por qualquer grupo que possa desviá-lo dos princípios e dos valores cristãos. A gente vê até em Gênesis 22, quando Deus pede a Abraão seu filho Isaque, o filho que ele amava, e Abraão acorda cedo, prepara tudo para oferecer o holocausto, que seria o seu próprio filho. A gente vai ver que durante o caminho, Abraão e Isaque, eles estão juntos. Quando você vai ler, Abraão está indo sacrificar Isaque, mas eles estão juntos. Abraão fala com o servo dele: nós vamos lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Então, apesar daquilo que Abraão sabia que ele faria, mas ainda assim o pai e o filho estavam juntos. Essa proximidade que a gente precisa ter com os nossos filhos. Exato. Independente da situação. Veja, ele ia sacrificar. Mas... na cabeça dele, ele ia entregar o filho. É isso aí. Mas ainda assim, ele estava lá, do lado do menino. Exatamente. Perfeito. Não abandonou em nenhum momento. Né? E essa proximidade era tão importante que Isaac simplesmente foi. Ele poderia não ir, mas o pai dele era uma referência tão positiva para ele que ele falou assim: se meu pai está dizendo que a gente vai e volta, então eu vou. É isso aí. Então, olha o poder da influência, né? De como nós podemos influenciar a vida dos nossos filhos. Exato. Porque, de verdade, olhando para a comunidade, ou para a vivência que nós temos hoje de uma juventude, né? Essa geração alfa, Z, todinha, que é cheia de mimimi. Vamos colocar Abraão e Isaac no dia de hoje. Será que Abraão conseguiria levar Isaac, ou Isaac ia questionar tanto? Não, pai, vai sozinho, eu vou correr porque não vai dar certo, não. Se fosse hoje, eu acho que Abraão não tinha amarrado ele quando estava em cima do altar, não. Tinha amarrado antes de sair de casa. Eu vou te amarrar esse menino aqui. Vai amarrado durante o caminho, senão coloca não vai. a mordaça e bora, meu amigo. Não tem hoje... Por quê? Porque os pais têm abandonado essa posição. A posição de influenciar positivamente. Abraão era essa influência positiva. Abraão se comportava a ponto de Isaac entender que o que seu pai falava era tão importante que ele não precisava entender, ele precisava apenas ir. É isso aí. Então, Isaac obedecia a seu pai porque via nele um herói, alguém em quem se espelhar. O destino que o senhor acabou de falar. É isso aí. Ele via que o pai ouvia a Deus. É forte isso, viu? Isaac viu que o pai ouvia Deus. A Deus. E seus filhos, queridos? Deixa eu virar para você novamente. Seus filhos têm visto você orar? Seus filhos têm visto você dobrar o joelho e falar com Deus? Seus filhos têm visto você no seu devocional, lendo a Bíblia, a palavra, ou melhor, praticando ela dentro da sua casa? Porque bem sabemos que nós, como sacerdote, nós homens, como sacerdote do nosso lar, precisamos exercer isso em primeiro lugar dentro da nossa casa. Porque senão, se nós fizermos lá fora aquilo que a gente precisava fazer primeiro dentro, nós estaremos sendo mentirosos. É isso mesmo, querido. Aqui, nós não estamos para passar pano em ninguém, estamos para falar a verdade, a verdade de Deus. Então, se você que é homem e entende que isso é importante, comenta, curte, compartilha, coloca aí um comentário. Porque se a gente não mudar, ou se a gente não voltar para o posicionamento correto que Deus nos chamou, de verdade, a sociedade acaba. Porque desde que o mundo é mundo... Desde que o mundo é mundo, ele é formado dessa maneira, pela família nuclear. O pai, a mãe e sua prole, seus filhos. E se esse pai sai fora do lugar, tudo desanda. Olha o que a gente está vendo aí. Exatamente. A gente não está querendo pregar uma imagem de pai perfeito. Sem dúvida. A gente vai errar. Eu, como pai, eu já sei que eu errei algumas vezes e vou errar outras vezes. Eu não sou perfeito. Verdade, eu também. Meu pai errou outras vezes, acertou outras vezes.
Mas quando você é um pai que está buscando acertar e está sensível em ouvir a voz de Deus, você vai saber exatamente o momento que você se excedeu, o momento que você se omitiu e exatamente a hora que você precisa corrigir, se voltar para um filho ou chamar a atenção dele, ou então até mesmo pedir perdão, meu filho, me desculpe, eu me excedi aqui, eu me omiti aqui, eu deveria ter feito isso. E isso é importante, até para o filho saber que o pai dele também erra. Exato, É um homem, é exato. normal. E não criar Nós aquela, vamos aquela acertar e nós paranoia, vamos né? De errar. dizer assim, meu Deus, eu tenho que ser perfeito porque meu pai não erra. É Porque eu isso já aí. vi situações assim, né? De o pai, de alguma forma, mascarar os seus erros, as suas falhas, e o filho achar que o pai é perfeitão e querer buscar essa perfeição que ele não vai É, encontrar e criar uma neura na cabeça do exato. menino. Você coloca uma carga sobre Isso, o filho ou a filha que não é verdade, não é realidade, e que ele mesmo não vai conseguir suportar isso. exatamente, exatamente. Então, pastor, quando a gente olha para a sociedade de hoje, a gente viu, né, um exemplo de Abraão, de exemplo para o seu filho, a ponto do seu filho obedecer sem entender qual era o plano, mas simplesmente ir. E eu entendo isso, eu posso afirmar, o texto não mostra o contexto por trás da criação de Isaac, mas se Isaac foi de livre e espontânea vontade e subiu com o pai no altar, deitou sobre o altar, então esse filho tinha no pai plena confiança. Então eu posso entender dessa maneira. E nos dias de hoje, a gente olha para os nossos filhos e a gente precisa perceber: será que meus filhos podem ver em mim alguém em que ele não questione, simplesmente obedeça, porque eles veem em mim alguém em quem se espelhar, em Uhum. quem dá o norte? Essa é uma pergunta que fica para nós. É, é. E é uma pergunta que eu me fiz também um tempo atrás, quando meu filho, ele desejava fazer uma faculdade que só tinha lá no Rio de Janeiro. Certo. E a gente passou um tempo sem ele. E a minha pergunta foi exatamente essa: será que eu ensinei para ele suficiente para ele viver debaixo dos princípios da palavra de Deus? Será que eu fui um pai que ensinou exatamente aquilo que ele precisava fazer? Será que agora, longe de mim, distante do pai e da mãe, será que ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu dentro de casa, aquilo que ele olhou em mim, aquilo que ele olhou na mãe dele? E foi um desafio. E eu lembro da história de Daniel. Daniel, quando ele entrou na Babilônia, ele fala lá, eu não lembro se é no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala: o Deus dos meus pais. Eu vejo que marca poderosa os pais de Daniel deixou, gravou no coração e na mente daquele jovem, daquele rapaz. Porque lá ele estava no meio da Babilônia, de uma terra pagã, de uma terra estranha, sem os seus pais por perto, sem pessoas da sua naturalidade, numa terra totalmente distante, mas ali ele foi uma referência. Ele não era alguém já numa fase adulta, desenvolvida, ele era um Exatamente. jovem judeu na Babilônia, e ele foi uma referência, cara. Ele foi uma referência dentro do palácio. Como jovem, ele falou: eu não vou me contaminar. Como jovem, ele falou assim: eu não vou dividir a minha adoração a Deus. E eu vejo assim, cara, esse cara teve um pai incrível, que Sem em dúvida. poucos anos de vida incutiu nele a palavra de Deus de uma forma tal que ele foi levado para Babilônia, para uma outra terra, uma terra pagã, de outros costumes, outros hábitos, e ainda assim ele não se corrompeu. É isso aí. Muito bom. Daniel, capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte, o texto que o senhor citou. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha aí. A referência que ele teve enquanto estava em Jerusalém foi o suficiente para ele fazer uma oração como É essa. exato. A marca que esse pai deixou nesse garoto. E é isso aí que a gente precisa fazer como pai, né? Será que o meu filho hoje, ele, será que ele enxerga em mim características de um homem de Deus? Será que
ele vê em mim não só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu faço. Será que tem marcado positivamente o meu filho? Isso aí é fantástico, o que ele fala aí. Eu, pastor, não tive o privilégio de ter nascido num lar cristão. Eu não tive esse privilégio. Eu me converti aos 10 anos e ninguém na minha casa era crente. Só eu, ao converter com 10 Você é anos. um vencedor. Então, acaba que eu não tive o privilégio que Daniel teve. O senhor teve, né? Uhum, Que nasceu dentro da igreja. sim. Né? Muitas vezes a gente já ouviu essa história, o senhor contando, até o pastor Osés contando. A pastora Lilian também contava isso. Eu levava os três, botava os três debaixo do banco. Era. Então, isso é um privilégio. É um Uhum, privilégio. Isso arraiga dentro da criança aquela sensação de pertencimento e até a questão dos princípios e valores. Porque quando vai chegar ali a juventude, né, a transição da adolescência para a juventude, que é uma fase onde tudo está em movimento, tudo, não é só hormônio não, é tudo. é. É o crescimento, é a mudança do corpo, são os hormônios, são a construção total aqui da questão cerebral, então tudo está em mudança, né? Então, Verdade. se não tiver com princípios e valores, não consegue se comportar como Daniel, É. né? Então, qual é o maior desafio? No meu contexto, que cresci, né, aos 10 anos de idade, me converti, não cresci num lar cristão, e alguns que teve o privilégio de crescer num lar cristão. Mas aí algumas pessoas podem se perguntar: nascer num lar cristão é mais fácil. É mais fácil, pastor? Nem sempre. Por Nem quê? sempre. Porque não obrigatoriamente você nascer num lar cristão vai refletir a atitude de uma família cristã. Por quê? Porque a gente tem muita ideia de que o crente é aquele que vai para a igreja domingo, ou quinta-feira, ou terça. Então o cara pode viver um monstro dentro de casa durante a semana inteira. E quando ele chega na igreja, ele bota uma máscara, ele sorri, ele dá a paz do Senhor, ele é educado, ele é gentil, ele é crente, ele levanta a mão, ele ora, chora. Mas quando ele sai da igreja e entra em casa, ele tira a máscara e ele mostra quem ele é. Exato. Então, quando uma filha vê uma incoerência daquilo que ele olha em casa e olha no altar, ou olha até mesmo dentro da igreja, ele entra em conflito. E aí aquele filho, ele toma um outro caminho. Perfeito. Pior, eu não quero isso, porque crente é uma mentira. E eles começam a julgar o cristianismo, o evangelho, as pessoas que estão na igreja pela figura que ele vê dentro de casa. Então ele acha que todo mundo é assim. Não, o crente é uma farsa, é uma mentira, porque lá na igreja eles dão glória a Deus, aleluia, mas dentro de casa é xingamento, é briga, é brutalidade, é discussão. Então não obrigatoriamente nascer num lar evangélico a pessoa tem maior facilidade. Nascer num lar evangélico de verdade, onde o pai ocupa o seu espaço como sacerdote, onde o pai é aquele pai lá de Efésios, é o marido exemplar que ama a sua esposa, que cuida dos seus filhos, que não provoca a ira dos filhos, Sim, né? sim. Quando se Efésios. vive o evangelho dentro de casa, aí sim, você tem um ambiente favorável. Aí sim. Perfeito. Dito isto, a gente entende o porquê de muitos filhos de crente estar desviado. É. De verdade, eu ficava sem entender anteriormente, antes de amadurecer nas escrituras e entender o contexto social, né? E o ambiente da igreja, eu falava assim, não é possível. Fulano é do círculo da oração. O pai é crente, é diácono, é presbítero, é pastor às vezes. E o filho está no mundo que... É. Ou foi uma ausência, Uhum. ou foi uma incoerência que esse filho viu. Não estou querendo definir qual é o problema, É. mas alguma coisa aconteceu. Uhum. Exato. E é isso que a gente está tratando aqui, puxando para a figura paterna. Sim. Porque eu Eu tô acredito. trazendo para a figura paterna. Porque eu acredito. Responsabilidade do... Total. Porque assim, se nós formos por princípio, a ordem de Deus foi para Adão, não foi para Eva. Né? A ordem de Deus foi para Adão. Adão, não. Parafraseando aqui o texto, né, de Gênesis. Adão, come o que quiser, mas dessa árvore você não come. Uhum. Ok? Porque no dia que você comer, você morre. É. Ok. Recebeu a ordem. Eva não. Adão tinha por obrigação ser o sacerdote que Deus nos chamou para ser e orientar a esposa. E acredito que foi orientado. Só que foi orientado a mulher
E no momento que a mulher estava ali conversando com a serpente, Adão estava onde? Qualquer lugar, menos perto da mulher. Sabe Deus onde ele estava, né? E aconteceu o quê? Um erro. Abriu um espaço. Abrir um espaço, exatamente. Aquele espaço que a gente estava falando, que não pode ser aberto, hipótese nenhuma. Então, o que eu estou querendo dizer é que todo o problema, na minha visão, da humanidade, é um problema de masculinidade. E aqui nós estamos falando de paternidade. Se o pai não se posiciona como deve se posicionar, ensinando o filho, sendo um sacerdote, pegando na mão e mostrando no caminho, acho que as coisas ficam mais difíceis do que estão hoje. Com certeza. Com certeza. Pastor, teria algum episódio que o senhor poderia compartilhar conosco daquilo que o senhor talvez vivenciou nessa sua trajetória de filho e pai, que estava de uma maneira e o senhor conseguiu enxergar através da palavra e do Espírito Santo que precisava, né, mudar o direcionamento, mudar, né, a rota. Poderia compartilhar conosco? Claro, com certeza. Eu, como falei no início, né? Eu sou o filho do meio. Não sou nem o primogênito, que recebeu toda a atenção, e nem Nem o o mimado. caçula, né? Que é é o último filho, tal, o caçulinho, o bebezinho. Então, eu era o do meio. Então, eu ficava clamando por atenção, né? Então, eu cresci com uma carência. Eu cresci com uma ausência. Meu pai, ele não saiu de casa. Meu pai, ele não abandonou o lar. Mas eu não tive um pai presente. Eu, o Anderson, senti isso. Meu pai, ele dormia todas as noites em casa. Continua casado com a minha mãe até hoje. Mas eu nasci com uma carência da figura paterna. E eu queria que meu pai brincasse comigo. Eu queria que meu pai, ele tivesse mais proximidade, chegasse em casa, brincasse com a gente, jogando bola, ou de carrinho, ou conversasse, ou jantasse com a gente. E isso a gente não tinha. Quando meu pai chegava em casa, ele já queria botar a gente para dormir. Ele já chegava em casa reclamando: esses meninos ainda estão acordados? Hoje eu sei por que ele falava isso. Ele queria ficar sozinho com a minha mãe. Depois que você casa, você entende. É verdade, você entende, você Você entende. entende. Mas antes eu não entendia. Eu falei, Exato. caramba, meu pai chegou agora e já tá botando a gente para dormir. Então, quando eu acordava, ele já tinha saído de casa. E quando chegava de noite, ele chegava e já botava a gente para dormir. Então, não tinha muito contato com meu pai. Então, foi criando essa carência no meu coração. Até que eu casei e também me tornei pai. E eu vi que a responsabilidade que existe sobre o pai, né? Ele é o provedor da casa. É ele que tem que trazer proteção e provisão. A responsabilidade está em cima dele. A mulher, ela pode ajudar, ela pode colaborar, ela pode somar, sim, mas a responsabilidade maior é do marido, é do pai, é Exato. do homem. Concordo. E ele tem que sair para a batalha. E quando eu casei e tive filho, eu entendi isso. Meu pai, ele trabalhava de sol a sol, dia após dia, para correr atrás, para sustentar 3 crianças, depois adolescentes, né, que comiam pra caramba, irmão. 3 homens. Era Deus é mais. 3 roupa, eram 3 escola, eram 3 tudo. E meu pai, ele não abandonou a casa, não saiu de casa. O que ele passou na infância foi privação, necessidade. E o que ele não queria jogar pra gente era exatamente isso que ele sofreu. Ele nasceu num lar onde o meu avô era pastor e há muitos anos atrás, né, no início do evangelho, há 1956, 57, 58, pastor geralmente morava nos fundos da igreja, né? Todos os membros tinham acesso à casa pastoral. Então meu pai morava na casa pastoral, junto com meu avô, com a minha avó. Então, na hora do almoço, se chegasse algum irmão, ele seria o último a comer. Meu pai, ele usava a roupa das pessoas que davam para o serviço social. Então, meu pai teve uma infância muito difícil, muito difícil, muito difícil. E o que ele cresceu com qual sentimento? Eu vou formar minha família e minha família não vai passar por isso. Por isso que ele
trabalhava para dar tudo aquilo que ele não teve pra gente. Só que a gente não entendia, a gente não enxergava isso. A gente queria o nosso pai. Afinal de contas, a vivência foi dele, né? Mas ele queria, a forma dele de demonstrar que nos amava era não deixar faltar comida, não deixar faltar escola, não deixar faltar roupa. Ele estava provisionando a sua casa, ele estava enchendo a casa dele de amor, né? Mas a gente queria a presença. Nada daquilo que você dá para o seu filho pode superar quando você se entrega para ele. Verdade. E muitas vezes a gente só enxerga isso depois que a gente se torna um pai ou uma mãe. Que a gente vai ver o quanto os nossos pais fizeram pela gente. O quanto meu pai fez por mim. O quanto minha mãe fez por mim. Então, quando eu resolvi isso aqui dentro, quando eu comecei a enxergar aquilo que o meu pai fez pela gente, pela casa, pela família, aí eu falei assim, caramba, meu pai, ele não abandonou a gente. Ele amou a gente de uma forma que não deixava faltar nada. E aí isso aí traz cura, né, para as nossas emoções. Quando você entende o que o outro fez em sacrifício por amar você, você é curado disso. Você é curado nas suas emoções. Entendeu? Perfeito. Que bacana. Que bacana esse testemunho, porque talvez seja a realidade de muitos pais. Uhum. Talvez seja a realidade de muitos pais. Passaram privações, viveram uma realidade duríssima e decidiram sair do 8 para o 80. Né? E o grande desafio é exatamente esse, é o equilíbrio. É o equilíbrio, porque o outro extremo é quando você dá tudo, dá tudo, dá Exato. tudo, dá tudo. Você dá tudo, mas você não dá a sua presença. Aí você transforma o seu filho num monstro, né? E com um buraco lá dentro que a sua ausência construiu. Exatamente. Então, o grande X da questão é a questão do equilíbrio, né? Nós encontrarmos isso. Passamos privações e pode ter alguns pais nos assistindo aqui que deve ter passado, né? Porque não era fácil, nunca é fácil, né? Mas ele entender que ele não pode sair de um lugar de sofrimento, de dor, de escassez e correr desesperadamente para poder prover para os seus filhos a ponto de abandoná-los. Sim. De maneira emocional, é claro, né? Mesmo estando presente. Porque existe hoje, infelizmente, a gente acompanha aí alguns casais, algumas famílias, alguns homens, que o pai, ele está presente, mas ausente ao mesmo tempo. É paradoxal, mas é verdade. Uhum. Ele está lá, dorme todo dia em casa, não se separou, mas ele sai de manhã, chega de noite e não vê os filhos, não dedica tempo a isso. Então, fica alguém... o cara no telefone. E quando tá com o cara no telefone. Tá ausente. Tá ausente. Tá presente, mas tá ausente. E o que o filho quer, ele quer a presença, ele quer sentir que o pai tá ali com ele. Sendo para brincar, sendo até mesmo para brigar, para corrigir. O filho precisa disso. O filho precisa ser corrigido pelo pai. A Bíblia fala isso, que Deus corrige o filho que ele ama. Então, o filho também vai se sentir amado quando ele vê que o pai está corrigindo ele para o bem, não é você massacrar um filho, não é você espancar um filho, mas você corrigir na medida certa, da forma correta. Aquela criança vai ver que o pai está tendo cuidado com ele, com ela. Isso é importante. Sem dúvida. E pastor, às vezes acontece que esse tipo de comportamento de um pai, onde ele se dedica muito, ele está demonstrando muito amor naquela dedicação, de maneira um pouco exagerada, ele está provendo demais e com isso deixando uma outra lacuna, que é a questão, né, do cuidado com o sentimento, com o coração dos seus filhos. E esses filhos, eles crescem de maneira machucada ou magoada por conta dessa ausência, sem entender o porquê o pai faz isso. Né? E como essas crianças estão enfrentando isso, então existe muitas das vezes ressentimento contra o pai, né? Porque ele está cobrando uma coisa que o pai não está conseguindo dar e ele vai nutrindo aquilo com o passar dos anos, sem entender o motivo, né? E talvez acontece de esse filho não perdoar o pai, ou achar que o pai tem uma culpa que ele construiu dentro da mente dele. Sim. Né? Então, muitas das vezes a gente precisa exatamente disso. É voltar. Exato.
para poder enxergar como nossos filhos estão, para poder muitas vezes pedir perdão, Sim. É. né? Reconciliar-se, Uhum. É dizer, isso meu aí. filho, eu errei, eu tô errando por conta disso, disso e disso, vou me esforçar, vou tentar te ajudar nesse sentido, eu preciso estar mais presente, né? Então, esse talvez seja o grande, é, 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 a grande sacada de um pai que tá amando, provendo demais, mas tá deixando uma outra lacuna. Uhum. É válido também, Ivan, completando isso que você falou, que é exatamente isso, você olhar a forma como o seu pai ele foi também, como é que foi a infância do seu pai, como é que ele foi Perfeito. Não, criado. não podemos ser egoístas nesse sentido, né? Quando você entende a história do seu pai, você vai entender por que, que ele tava, por que, que ele agia dessa forma, né? Quando você entende as ausências que ele teve, as carências que ele teve, a história dele, se ele teve um pai presente, se ele teve um pai ausente, se ele teve um pai abusador, opressor, se ele teve uma família que atravessou um divórcio, ele foi criado na casa de um tio, na casa de um avô, porque os pais se separaram, não se davam bem. Quando você entende a história do seu pai, você vai ser mais compreensivo. Caramba, meu pai foi assim porque também ele viveu isso, passou por isso. Então você tem mais compaixão, né? Se colocar no lugar do seu pai. E Perfeito. aí você começa também a corrigir a si mesmo. E é importante você não passar isso para a próxima geração, que são seus filhos. Porque enquanto você não perdoar aquilo que seu pai fez com você lá atrás, de alguma forma, de alguma maneira, você vai reproduzir isso na próxima geração. Sem dúvida. E aqui tem uma frase que eu coloquei aqui que é o seguinte: ser pai é mais do que prover, é Sim, guiar, amar e apontar para Cristo. isso aí. Então, se um pai Muito bom. ele não presta atenção nisso, e aqui nós estamos falando para pai cristão, que está entendendo perfeitamente o que nós estamos falando. Uhum. Você é o sacerdote, você é o guia da sua casa, o líder do seu lar. Então, se você pensar apenas em prover, precisa rever seus conceitos. Porque você precisa mais do que isso. Você precisa guiar, você precisa amar, você precisa apontar para Cristo. E se nós somos discípulos de Cristo, a gente precisa demonstrar isso nas nossas atitudes. Cuidar de todos, mas de maneira completa, Exato. né? Cuidar das emoções do coração. Isso aí. Seu filho pode contar com você? Seu filho, ele pode confiar em você a ponto de contar tudo o que acontece com ele na escola, na rua, com um colega, no namoro, por exemplo. Como é que você É. tem conversado com seu filho em relação à sexualidade, por exemplo? Lá Uhum. em casa, quando a Iana completou 12, a gente sentou ela. 12. Parece jovem, né? Não, mas na escola, com 12 anos, ela estava ouvindo barbaridade que eu falei, meu Jesus, É, melhor é isso sentar aí. e explicar. Então, Dani, com todo carinho, sentou lá e explicou para ela. E então, se ela ouvisse na escola qualquer coisa, ela podia fazer uma comparação. Não foi assim que meu pai me ensinou, não. Meu Exato. pai me ensinou assim, assim, assim. Isso daí tá errado. Ela tem um parâmetro, Uhum. porque nós estávamos presentes. Daniel, do mesmo modo. Chega cá, cabeção, vem cá. Senta aqui. Olha, assim é assim, assim. Se você ouvir lá fora, mas o correto é esse aqui, é isso que a Bíblia nos orienta. Né? Então a gente ensina, procura ensinar, tendo esse entendimento, para que eles cresçam de maneira equilibrada, né? E olhem Uhum. para nós e vejam de fato alguém que ama, alguém que guia Sim. e que mostra Esse é o Cristo. papel do pai presente, né? O pai que está presente, que está vendo o dia a dia, está dentro de casa, está acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, até mesmo o linguajar do filho. Sem Você começa dúvida. a perceber algumas diferenças. Opa, senta aqui, filhão, vamos conversar aqui. Vamos trocar uma ideia. É o papel do pai presente, Exato. dos pais presentes. Porque quando você está ausente, você não consegue observar a mudança de comportamento. Afinal de Uhum. contas, você não está acompanhando. Tá acompanhando nada? Então, quando você está presente, movimentou estranho, fala assim: opa! 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 Você percebe, porque você está presente. Você percebeu ali uma mudança de comportamento, um linguajar diferente. Né? De vez em quando lá em casa, eu ouço principalmente da mais velha, né? Eu ouço assim: não, cara. Eu falei, pss, Quem? quem é cara aqui? Não, não, não. Ela fala: pô, pai. Eu falei, vamos lá, vamos começar de novo, vou dar outra chance. Volta. Mas isso é verdade. São coisas simples, Sim, mas que não pode deixar passar. É, a maior, a maior demonstração de um amor de um pai para um filho é quando o pai reconhece a filiação. Esse é meu filho.
Não é quando o cara se gaba dizendo, tá vendo aqui, ó, é doutorado, tem PhD, tem isso, tem aquilo outro, sabe fazer isso, tá cheio da grana, meu filho, tá... Não, só ele fala assim, esse rapaz aqui é o meu filho. A Acabou. maior declaração de amor de um pai para um filho é reconhecer a filiação. Assim como também a maior declaração de um filho para um pai é reconhecer a paternidade. Ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo. É o meu pai, pô. Isso me faz lembrar, pastor, da passagem de Jesus no Jordão. Né? O que é que Deus falou para Jesus no Jordão? Exatamente. Deus não falou assim: esse é o Salvador da humanidade. Esse aí é o Ele maior veio profeta. tocar o terror na seara dos filisteus. Nada disso, Deus não Nada. falou Não nisso. falou nada disso. Ó, se Este. preparem porque ele vai curar. Se preparem porque ele vai fazer milagre. Deus Não, falou ele é o nada disso. Todo-Poderoso, todo o poder foi concedido a ele, eu dei tudo para ele, ele é o cara. Não, ele só falou: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. É isso aí. A maior declaração de amor de um pai para um filho é reconhecer a filiação. É o meu filho. Esse aí, cara, esse aí, é o meu filho. E a maior declaração de amor de um filho para um pai é reconhecer a paternidade. A gente vai ver Jesus falando lá na cruz, pendurado, antes de expirar, ele vai dizer: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Quer dizer, missão cumprida. Confio em ti, pai. Pronto. Tá feito. Então perceba, né? 2 momentos distintos. É. Jesus começando seu ministério e Deus falando apenas sobre a filiação. Jesus cumprindo o seu propósito, falando apenas da filiação. É. Isso é o mais importante. Que bacana, né? Gostei disso. É muito forte. Forte, isso. forte demais, né? Porque a gente não precisa se gabar dos títulos que porventura nossos filhos venham conquistar. São importantes? São. Sim, Devemos parabenizar? Devemos. Valorizar? Sim. Mas o maior prêmio que um filho possa dar ao pai e o pai possa dar ao filho é a filiação. De onde tu vens? Tu é filho de quem? É. Né? Eu lembro que na antiguidade assim, mais próxima ali com nossos avós, quando alguém falava assim, esse é o filho de seu Zé. Acabou, meu amigo. Não precisava dizer mais nada. Não sabia o nome da criança, do cara, só sabia que era o filho de seu Zé. Filho do seu Zé. O filho de Dona Maria. Acabou, só precisava disso. O cabo abria umas portas e falou assim, como é que pode? Não, é porque é o filho de Dona Maria. É porque é o filho de seu Zé. Precisava só da filiação. Infelizmente, hoje, a gente tem perdido isso. Porque a gente quer dar coisas, quer encher nossos filhos de título, mas perdemos o mais importante. A filiação. E você, mais uma vez, não tem como escapar não, queridão. Aqui é tiro, porrada e bomba. Tô querendo tratar com você mesmo. Como é que tem sido a sua filiação? Como é que tem se comportado você na sua casa? Com seus filhos? Você tem apenas provido? Ou você tem amado, guiado e mostrado Jesus para eles? Porque a maior prova de amor que nós podemos dar ao nosso filho é mostrar o caminho de Cristo. E foi isso que nós tratamos aqui nesse episódio. Foi isso que nós falamos um pouco aqui. É bem verdade que esse assunto é denso, é profundo, e nós vamos tratar em outros momentos. Desde já quero estender mais uma vez o convite ao pastor Anderson para estar aqui mais uma vez e outras vezes para poder a gente esmiuçar essa questão da paternidade. Porque é pouco tempo para poder falarmos muita coisa. Aqui nós fizemos um panorama, entendendo um pouco daquilo que é paternidade, daquilo que é como criação de filho, de traumas que muitas vezes nossos pais trazem, carregam e derramam sobre nós, e a gente não compreende, e muitas vezes a gente carrega uma mágoa, uma angústia, e não sabemos como lidar, né? O Espírito Santo muitas das vezes nos auxilia nisso, nos ajudando a compreender, para poder nós mudarmos nossa rota, nosso posicionamento, e sermos um pai mais eficiente, né? Não repetindo mais o que nossos pais fizeram conosco. Exato. Né? Importante. Então, assim, eu queria agradecer, né, pastor? Eu que esse agradeço. Momento que você esteve aqui conosco e queria que o senhor deixasse uma palavra de encorajamento para esses homens hoje, que são pais, né, e que possa ser que eles estejam no local errado ou achando que estão no local certo, quando, na verdade, ao ouvir esse podcast, enxerguem que não estão tão certo assim. Estão exagerando, talvez, de um lado e precisam mais equilibrar essa situação. Sim, Por favor. A gente precisa trazer a realidade. Nossa intenção não é passar uma imagem de que o pai nunca vai errar, né? Como a gente falou aqui anteriormente. Não. Nós somos seres humanos. Nós somos suscetíveis ao erro.
A gente pode se exceder algumas vezes, a gente pode se omitir outras vezes. O que a gente precisa buscar é estar sempre sensível à voz de Deus, procurar ser um pai à luz da palavra de Deus, corrigir quando precisar corrigir, né? Elogiar quando precisar elogiar. Se precisar pedir perdão, voltar até o filho, a filha e, ó, desculpa, perdoe, pai, eu me excedi aqui, eu deveria ter falado de uma outra forma, agido de uma outra maneira. Quando você faz esse caminho de volta, você não perde o seu filho. Pelo contrário, você aproxima mais o coração do seu filho. É Caramba, verdade. meu pai veio aqui, me pediu desculpa. Você se torna cada vez mais até incrível para o seu filho, Exato. né? A humildade de reconhecer que você errou, de que você falhou, talvez por se exceder demais, por se omitir demais, você pode corrigir, né? O que você não pode fazer é não buscar melhorar, cair sempre no mesmo erro, cair sempre nas mesmas falhas, repetir aquilo que fizeram com você. Não, não. Enquanto você estiver aberto a melhorar, a sempre se melhorar como marido, mas especialmente como pai, que a gente está trabalhando a paternidade hoje, tem tudo para dar certo. Você tem tudo para ser um grande pai que o seu filho e sua filha precisam. Maravilha. Desde já agradeço, Deus abençoe sua vida, seu ministério, né? Amém. Seus filhos, sua esposa, né? A pastora Larissa, e que a gente possa estar aqui em outros momentos destrinchando mais esse tema paternidade bíblica. Será Obrigado um por você prazer. que está acompanhando a gente aqui, tá? Deus abençoe vocês.